bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Eu, a Rizomar do Bom Dia, tenho a imensa satisfação de poder estar aqui mais uma vez para fazer o Bom Dia com a Rizomar. São pequenas ilustrações do nosso dia a dia e que nos ajuda bastante, tá bem assim? Uma pergunta importante, aquela assim, especial. De onde que você está me assistindo? Deixa lá nos comentários, tá bem? Para que eu possa saber até onde, né, está indo. Bom dia com a Rizomar, tá bom? Outra pergunta também muito especial. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Ah, não acredito. Não acredito! Se você não é inscrito no canal, vem rápido, se inscreve no canal, dá aquele like que é muito importante, aciona também o sininho para que você possa receber as nossas notificações e se você gostar dessas pequenas ilustrações que fazemos sempre nas terças-feiras e nas quintas-feiras, caso você goste, eu vou fazer um pedido especial. Tem como você passar o link para que outras pessoas também estejam, né? Passa o link para todo mundo, para que eles estejam também aqui no nosso Bom Dia com a Rizomar, tá bem? Muito bem, galerinha querida, nós estamos com alguns eventos especiais, né? Nós estamos no jogo da Copa e vai ter alguns jogos especiais também. Na quinta-feira parece que a nossa nação, né, o Brasil joga. Eu desejo a todos os torcedores aí um bom jogo. Eu não entendo muito de futebol, mas eu gosto de ver a alegria, né, a alegria das pessoas, tá bom? Então vamos lá. Como é que está a sua agenda para hoje? Já fez a sua caminhada? Já tomou água? Comeu os alimentos mais naturais possíveis? Já fez seus exercícios? Fez a sua boa leitura? Então, nós temos que ter hábitos saudáveis para que a gente possa ter, assim, qualidade de vida, tá bom? Muito bem. Vamos lá para então, nosso primeiro texto de impacto. O nosso bom dia de hoje vai falar sobre coração generoso. Vai falar sobre generosidade, né? Infelizmente, nós estamos inseridos num contexto onde nós, os seres humanos, estamos olhando somente para nós e estamos esquecendo as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa ilustração de hoje vai contar a história de um menino. Vocês vão ver que lindo a atitude desta criança. Eu espero que possa impactar você. Eu, ao estudar a ilustração, ao pensar aqui direitinho como que eu vou apresentar isso para vocês, eu fiquei pensando, puxa vida, uma criança que deixou um exemplo tão bonito a ser seguido, né? Então, que essa ilustração possa ajudar você também a ter um coração generoso, bem? Vamos lá então para o nosso primeiro texto. O primeiro texto diz assim: quando nós escolhemos ajudar, nós tornamos muitas vezes a resposta de uma oração para alguém. Então, você, quem sabe, no dia de hoje, pode ser a resposta de uma oração, de uma pessoa que está precisando e que tem orado. De repente você está aí, ó. Você vai ser a bênção, né? Vai ser o canal que Deus vai usar para ajudar essa pessoa, tá bom? Uma outra coisa, um outro verso lindo que diz o seguinte: coração generoso sempre escolhe a maneira de multiplicar as bênçãos. Olha que lindo, eu vou ler de novo. Um coração generoso sempre escolhe uma maneira especial de multiplicar as bênçãos. Então é isso. Nós precisamos nos compadecer, né, da necessidade das pessoas e que possamos no dia de hoje ajudar aqueles que estão precisando também. Vamos lá para a nossa ilustração. Vamos ver a história de João Pedro. João Pedro era um menino muito dedicado. Era o filho único. Os pais eram cristãos e os pais estavam sempre ensinando para ele a maneira boa de se viver, né? Compartilhar as coisas, ajudar quem precisa. E ele era um menino que desde cedo ele aprendeu a ser bem organizado, até na parte financeira. Como assim? Vocês vão ver já já. Então, João Pedro, ele ficou muito feliz, mas ele tinha um sonho, ele era um menino sonhador. E agora, então, eu vou contar aos senhores qual que era o sonho de João Pedro. Vamos lá? João Pedro, ele tinha um sonho. Ele ia sempre em um mercado junto com a sua mãe
e tinha uma seção de brinquedos naquele lugar, né? No lugar onde a mãe fazia as compras. E aí a mãe ia fazendo as compras e ele ficava sempre na seção de brinquedos. Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, o Lucas e a Letícia, eu ia também no mercado, e um mercado grande, um hipermercado que tem lá no Brasil chamado Carrefour, e os meus filhos ficavam ali o tempo inteiro na seção de brinquedos, olhando, né? Eles ficavam sonhando. João Pedro da nossa ilustração de igual modo. Aquele menino, ele tinha um sonho. Ele era de uma família muito humilde, muito simples, não tinha tantos recursos financeiros, mas todas as vezes ele chegava ali naquela sessão de brinquedo, ele ficava imaginando, sonhando. Olha o que ele queria. Ele queria ter uma bola, tinha uma bola, ela era uma bola especial, uma bola de futebol. Ele queria muito ter aquela bola e um outro brinquedo. Tinha um outro brinquedo lá que ele ficava toda vez namorando o brinquedinho, ele queria aquele brinquedo. Então, o que ele fez? Ele não foi pedir para o pai e para a mãe porque ele sabia da necessidade da casa, né, dos pais. Então, ele teve uma ideia. Ele fez o seguinte: não, então eu vou fazer alguma coisa, poder organizar aqui a minha parte financeira e eu conseguir o dinheirinho, sem pedir para o papai nem para a mamãe. Então, o que João Pedro fez? Ele falou com alguns vizinhos e disse o seguinte: olha, a sua grama está muito grande. Você não quer que eu venha aqui cortar? O meu pai me ensinou, então, quando a grama lá de casa está grande, eu que faço, eu que corto, eu deixo tudo muito impecável, ainda recolho todo o lixo e coloco lá para ser, então, levado pelo coletor de lixo. Aí, então, os vizinhos gostaram daquela ideia. Que legal, né? Aí, ele foi na casa do vizinho, tinha um gramado assim muito bonito na frente da casa, mas estava a grama estava super alta. E naquele domingo, o João Pedro foi lá e ó, deixou impecável. Aquele jardim ficou maravilhoso. O vizinho gostou, deu parabéns para ele, pagou o dinheirinho e ele já indicou o João Pedro para o vizinho do lado. Gente, que coisa fantástica. No outro domingo, adivinha onde que estava João Pedro? Cortando a grama do outro vizinho. E assim sucessivamente, João Pedro ficou muito feliz. Além de receber os dinheiros que as pessoas davam para ele cortar a grama, ele também recebia a mesada que o papai dava no final do mês. E ele foi juntando, juntando, juntando. Gente, que fantástico! Agora, João Pedro já estava com o dinheiro. Olha, tinha uma porção ali de dinheiro que dava para ele comprar o que mesmo? A bola e o outro brinquedinho que ele queria. Ele ficou feliz, acordou aquele dia animado, feliz da vida, que nem você está hoje, né? Feliz, que nem eu estou feliz. E ele estava muito contente. E ele foi agora naquele lugar para comprar, então, sonhada bola de futebol. Ele estava muito feliz, muito feliz. Chegou no local lá no mercado e ficou olhando, olhando. Ai, estava a bola do coração dele. E ele pegou a bola e ele ficou feliz da vida. Então lá vem ele todo feliz agora com a bola, aquela bola, né, de futebol e um outro brinquedo numa caixa muito linda. Aí ele agora parou ali, estava esperando porque ele tinha o dinheiro, gente. Dinheiro que ele adquiriu do trabalho dele. Ele esperou muito tempo para isso acontecer. Chegou na hora de pagar. Na frente, passando no caixa, tinha uma senhora com um bebezinho no colo. Ela tinha comprado ali algumas frutas, leite, a fralda do bebê. E ele só observando. Só que estava vendo um movimento estranho ali. E aí ele falou: o que será que está acontecendo? Aí ele escuta, ele pôde ouvir a moça do caixa dizendo para a senhora: infelizmente a senhora vai ter que deixar algumas coisas porque o seu dinheiro não dá para pagar. João Pedro olhou aquilo e falou: nossa, tadinho do bebê, ele precisa disso, ele precisa da fralda, ele precisa dessas coisas. Minha senhora, não tem condições.
eu posso voltar depois, eu trago, eu vou ver se eu consigo lá, eu vou falar com meu esposo, eu trago. Senhora, não adianta, a senhora vai ter que deixar. E o menino João Pedro ficou muito triste. João Pedro se aproximou e disse: pode passar todas as compras dessa senhora. A mulher olhou assim: sério? Pode passar, eu vou pagar. A mulher começou a chorar de tanta alegria. O dono do mercado começou a observar aquele movimento todo e se aproximou. O que aconteceu? Ele não levou nem a bola e nem o carrinho. Todos aqueles meses que ele tinha trabalhado, que ele tinha organizado tudo, que ele tinha economizado, ele estava agora abençoando uma família. Então ele pegou, pagou as compras daquela senhora e ficou muito feliz. Deixou a bola e o carrinho no cantinho, pagou as compras, ajudou ela a colocar nas compras, nas sacolas, e ela estava saindo agradecida, chorando. Ele não precisa chorar. E aí a criança também, né, o bebezinho lá, todo contente. A mulher foi embora feliz. E João Pedro estava saindo também agora do mercado. De repente ele escuta: psiu, psiu. Ele olhou, era o dono do mercado. Adivinha o que acontece? O dono do mercado olhou, ele tinha visto toda aquela cena. E ele deu parabéns. Ele deu parabéns para João Pedro e disse: olha, isso não existe. Você está de parabéns. Você ficou o tempo inteiro querendo a sua bola e o carrinho e agora você deixou para poder ajudar uma outra família. Ele falou: não, não importa. O importante é que aquela criança vai ser feliz. Que linda atitude, né? Aí o que que acontece? O dono do mercado falou: pode voltar lá. Pode pegar sua bola e o seu carrinho. Eu vou pagar para você. Não precisa você se preocupar. Aí ele não acreditou, ele ficou muito feliz, passou no caixa, pegou a bola, o gerente, o dono do mercado falou para a moça: pode passar, pode registrar, mas não cobra nada dele. Feliz agora com a bola e o carrinho. Aí, diante de todas aquelas pessoas que estavam vendo aquele espetáculo, o dono ainda disse para ele: escuta aqui, João Pedro, eu conheço você e a sua família, e a sua atitude hoje me ensinou algo muito forte sobre generosidade. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Todo o seu material de escola esse ano eu que vou comprar para você. Tudo, tudo eu vou comprar. Porque o que você me ensinou aqui sobre generosidade não é toda hora que a gente vê. Parabéns pela sua atitude. O menino ficou super feliz, os pais ficaram sabendo do que havia acontecido. Moral da história. Moral da história. Coração generoso sempre escolhe uma maneira de multiplicar as bênçãos. A verdadeira riqueza não está no que guardamos, mas no que compartilhamos. Essa criança da nossa história de hoje mostrou que realmente precisamos ser a resposta da oração de alguém, tá bem? Que você possa também ter atos de generosidade, que possamos abençoar, multiplicar, né? Ser um multiplicador das bênçãos e que muitas pessoas possam ser beneficiadas pela nossa ajuda. Tá bem assim? É uma história simples, mas com um conteúdo maravilhoso, mostrando para nós que o importante é amar a Deus em primeiro lugar e amar também o nosso semelhante. Seja você também, no dia de hoje e sempre, a resposta de oração de uma pessoa. Um beijo. Volto na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.